Ficar dando voltas e mais voltas em torno de um lugar parece ser uma loucura, mas ainda assim existe kart, NASCAR, corrida de fundo e muitas outras atividades que a premissa é exatamente a de correr em círculos. E todas elas fazem muito sucesso. Tem vários jogos que fazem uso do que a gente chama de rondel, que é basicamente uma estrutura cíclica. Ou seja, às vezes você vai ter que abrir mão de fazer uma ação agora, mas num próximo turno é capaz de você ter dado uma volta completa e ter a chance de, pelo menos, tentar fazer essa ação de novo. Eu costumo curtir esses tipos de jogos e é por isso que a gente embarca em mais um De Quem é a Vez Indica. Se você quiser dar uma volta completa em tudo que pode fazer de bom por mim e por esse canal, que tal curtir e compartilhar esse vídeo? Aproveita também e aciona o sininho e já se inscreve caso goste do conteúdo. Venha ser um camarada... Camarada? Não, esse é alemão. Ih, rapaz. Meu Deus, perestroika. Tu fala alemão? Não. Fala russo? Não, mas é o sotaque. Venha ser um camarada russo para... O sotaque. O russo do norte de Portugal! É o russo de Coimbra. Venha ser um... Russo! Venha ser um camarada russo em Dread Cathedral. Aqui você vai ajudar a construir a famosa Catedral de São Basílio. E para isso vai precisar coletar matéria-prima. Cada seção construída garante pontos. E no fim do jogo ainda rola uma pontuação adicional para quem tiver construído mais segmentos da catedral. Para conseguir os tais recursos, o rondel entra em cena, porque você vai precisar mover o dado que está numa área do tabuleiro circular para outra área. E é nessa nova região em que o dado parou que você vai coletar os recursos ou ganhar pontos extras e benefícios. O que me fascinou demais nesse jogo é o fato dele ter um tamanho super compacto para o grau de complexidade e estratégia que ele apresenta. A caixa dele é tipo, sei lá, o tamanho de uns 3 palmos de mão, assim, da minha mão pelo menos. E recentemente foi lançada a expansão Contractors, que traz ainda mais rejogabilidade para esse título, caso você goste de bancar um camarada cosaco. Volte para a época em que Tóquio se chamava Edo em Iki. Esse jogo lindo apresenta uma famosa área do Japão medieval com diversos mercadores e artesãos que vão ser capazes de fornecer serviços a você. O objetivo aqui é se tornar a personificação do que chamam de Iki, que é uma filosofia antiga que tem a ver com a maneira ideal de viver entre as pessoas em Edo. A sua movimentação principal pelo tabuleiro se dá sob a lógica de um rondel, porque você vai tentar acumular pontos dando voltas pelo tabuleiro ao longo das rodadas enquanto negocia com comerciantes. Esses tais comerciantes podem ser seus ou dos outros jogadores, mas é importante lembrar de alimentar os comerciantes que você possui e também de se preparar para os incêndios, porque imagina o cara morre de fome lá e a parada pega fogo e você perde tudo. Você pode não acreditar, mas naquela época pegava fogo com muita facilidade. E eu sei que isso pode soar um alarme na cabeça de quem não curte jogo punitivo, mas esse punitivismo é super leve. A cada partida o jogo vai se mostrando mais cheio de nuances e o meu pai, por exemplo, adorou, diga-se de passagem. E apesar de eu ter jogado para 2, deu para sentir que esse é um título que vai fluir bem para 4 pessoas. Se você tá na pilha de ajudar a gente em tudo quanto é canto, vai lá seguir a nossa conta no Instagram. É só procurar pelo De Quem é a Vez por lá pra gente bater os 20 mil seguidores. Você vai se apaixonar pela Mesoamérica jogando Teotihuacan. Na boa, cara, sério, esse é um jogão maravilhoso. Eu tenho ele na minha coleção até hoje e acho difícil abrir mão. Apesar das pirâmides em Teotihuacan lá no México não poderem mais receber visitas, pelo menos da mesma forma como era antes da pandemia, no jogo, você vai ficar responsável por construí-la. Cada dado vai servir como um trabalhador
com o número da face superior indicando a força dele. Esse dado vai caminhar pelo rondel, vulgo tabuleiro, e a área em que você deixar o seu dado vai ser a ação que você vai poder desempenhar. Você pode, por exemplo, coletar matéria-prima, pode construir a estrutura principal da pirâmide ou os adornos, ou até mesmo buscar uma ascensão espiritual. Tudo isso ao longo de 3 eclipses. O jogo é muito bem feito e merece ser jogado demais. Aliás, esse foi o primeiro jogo difícil, por assim dizer, que o meu pai jogou lá em 2020 e se amarrou. A gente já jogou com todas as expansões que existem, e eu até organizei toda a caixa principal com os inserts XPS ultra leves da Bucaneiros, que não patrocinou esse vídeo, mas que merece a lembrança. Se você curte uma magia da época da Távola Redonda, então vale jogar Merlin. O lance aqui é que o Rei Arthur tá procurando um herdeiro e a galera vai ter que disputar esse lugar. O tabuleiro, mais uma vez, é um grande rondel por onde você vai mover os seus cavaleiros. Onde eles pararem, você vai poder executar uma ação. Além disso, também dá para movimentar o próprio Merlin, que dá nome ao jogo, mas no caso Merlin vai no sentido contrário. Essa movimentação é baseada nos dados que você rola, mas apesar disso, a sorte não tem tanto peso assim, porque você pode mudar os resultados dos dados dependendo da situação. O jogo tem ali um certo punitivismo típico do Stefan Feld, que é o criador desse jogo, mas também não é nada frustrante a ponto de te fazer desistir. Tem gente que diz que as expansões são ótimas, mas eu particularmente nunca cheguei a jogá-las. Aliás, se você pilhar, tem até mesmo um Big Box, caso queira economizar dinheiro e gastar espaço. Sempre que a gente indica jogos, existe uma busca ativa para ver se eles estão disponíveis no Brasil. Quando o jogo tá disponível aqui no Brasil, ele vai para nossa descrição aqui embaixo, bonitinho. Mas além disso, a gente tem uma loja cheia de dicas excelentes. E o mais maneiro é que se você quiser ajudar a gente, basta usar os nossos links para comprar os jogos. Aliás, só de clicar neles já ajuda a gente. Seguindo a nossa viagem ao redor do planeta, vamos para Maracaibo. Esse que é um dos 50 melhores jogos do mundo, consegue ostentar uma nota acima de 8 e merece ser degustado aos poucos e ao longo de várias partidas, que, aliás, podem demorar se você jogar com a mesa cheia. Aqui, cada pessoa precisa ficar dando voltas pelo tabuleiro com a sua embarcação. Como é de se esperar, cada área vai permitir que você entregue mercadorias ou realize alguma ação. Além disso, você vai precisar saber se vai querer se alinhar com os ingleses, espanhóis ou franceses, mas isso é mais um detalhe para a pontuação. Saber planejar as suas ações vai ser fundamental, e isso é típico de jogos do Alexander Pfister, que é autor desse e de vários outros jogos com a mesma pegada, tipo Great Western Trail. Maracaibo também conta com um modo legado, vulgo historinha, em que cada partida é como um capítulo de um livro, ou seja, a sua próxima partida vai ter relação com a partida anterior. Eu acho que um dos jogos que eu mais gostei com essa pegada foi justamente Great Western Trail. Eu lembro que a primeira partida que eu joguei me custou aí facilmente umas 4 horas, mas eu adorei ele logo de cara. Inclusive, eu tô curioso para saber como vão ser os jogos derivados dessa franquia. Mas, apesar disso, eu não quis incluí-lo formalmente nas indicações, porque eu já tinha falado dele recentemente. Se você tiver outras sugestões de jogos bons com essa pegada aí de rondel, joga aqui nos comentários pra galera conferir e pra eu poder saber também. Valeu, pessoal!